Você escuta várias vezes as pessoas falando: ah, eu queria a paz mundial, eu queria que o mundo vivesse em paz. Mas será que nós, a raça humana, realmente valoriza os ideais de paz? Você acredita nisso? Eu acho que não. Então vem comigo. Bom, como eu citei no último vídeo, eu acho que o conflito é o que nos move. E se você for pegar os grandes nomes da nossa história, são sempre grandes conquistadores, grandes generais, grandes guerreiros. Então a gente tem Júlio César, um dos maiores nomes do mundo, né? Um dos maiores generais do mundo, de um dos maiores impérios, talvez, que já existiu, que foi o Império Romano. Nós temos Gengis Khan, Carlos Magno, Alexandre o Grande. Todos eles são grandes conquistadores. Então eu não acredito que a raça humana abomine o conflito. A gente até admira esses grandes feitos militares, esses grandes atos de valor. Mas eu acho que a gente quer que a batalha seja justa. A gente quer uma luta que tenha algum sentido, que seja uma luta pelo bem e não uma luta pelo mal. Se você for pegar no século XX, né, acho que o maior conflito do século XX, eu acho que seja, pode argumentavelmente o maior, mas eu acredito que tenha sido o maior conflito do século XX, foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, você tinha claramente duas forças antagônicas, né? Você tinha uma força imperialista, que era da Alemanha, Itália e Japão, tentando conquistar os outros países. A Alemanha, com o nazismo, talvez tenha sido o expoente aí do que a gente lutava contra. Então você tinha essa sensação de que quem lutou na Segunda Guerra Mundial, né, do lado dos aliados, lutou por justiça. Então era uma guerra justa. Então, de certa forma, a gente admira as pessoas que lutaram do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Outro grande conflito que teve no século XX, apesar de não ter sido de fato um conflito armado, foi a Guerra Fria. Você tinha um antagonismo entre capitalismo e comunismo. Você tinha Estados Unidos contra a União Soviética. Então, essa dicotomia, esses valores de bem e mal, esse antagonismo, né, duas grandes forças se combatendo, eu acho que acabou influenciando demais nossa literatura. Vamos pegar para mim a maior obra de fantasia de todos os tempos, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, para mim, é a maior obra de fantasia. É a maior. Você tem o Sauron, né, representando o mal, contra o lado do bem, né, contra o Aragorn, o Bilbo, o Gandalf, todos eles representando o bem. E a gente admira essa luta justa. Mesmo Harry Potter, né? Harry Potter, você tem o bem representado pelo Harry e seus amigos lá, o Dumbledore, etc, etc. E o mal representado pelo Voldemort e os Comensais da Morte. Então também é uma batalha dicotômica. A gente acaba admirando o lado do bem porque está lutando por justiça, né? E a gente acaba admirando as pessoas que lutam por justiça, certo? Todo mundo acaba admirando quem luta por justiça. Mas o que acontece? Depois que o Muro de Berlim caiu, tudo bagunçou. Eu acho que o maior exemplo da bagunça que virou o mundo foi a Iugoslávia. A Iugoslávia era um país coeso e acabou se desmembrando em vários países. A Iugoslávia acabou se transformando em Bósnia, Sérvia, Croácia, Montenegro. Então foram vários países que estavam unidos sob a tutela de um general, né, do general Tito. E quando a União Soviética caiu, a Iugoslávia desapareceu. E não foi sem deixar conflito que isso aí aconteceu. Então existiram diversos conflitos no leste europeu. Estou citando a Iugoslávia como um exemplo, mas teve conflito que eu nem sequer imaginei que aconteceu. Eu vi um filme que chama Tangerinas, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015, se eu não me engano. Esse filme falava de um conflito que eu nunca tinha ouvido falar. Então, o número de lutas que aconteceu no leste europeu é imenso. Agora, você não tem mais forças dicotômicas. Você não tem bem contra o mal. Você tem diversas pessoas com diversos argumentos e você não sabe exatamente quem está certo e quem está errado. A mesma coisa no Oriente Médio agora, na guerra da Síria. Você tem diversas facções. Vou pegar aqui no mínimo 3, tá? Só para você ter uma ideia. Na guerra da Síria você tem Estado Islâmico, você tem os rebeldes, que são vários, eles não são unificados sob um só, mas eles são vários, mas enfim. Você tem os rebeldes e você tem o governo sírio anterior à revolução. Então, assim, são forças que, assim, a gente acha que o Estado Islâmico está errado, com certeza, mas você não sabe exatamente o que fazer lá. No Oriente Médio, hoje, a gente não sabe exatamente não tem essa distinção tão clara de bem contra o mal. Mas eu acho que no leste europeu isso é mais característico, é mais claro. Você de fato não sabe o que está acontecendo ali direito, você não tem ideia de para quem que você torce, você não sabe o que está acontecendo.
E ainda existe muito conflito lá. Essa falta da dicotomia, eu acho que influenciou a nossa literatura também. Porque em 1996 nós tivemos o lançamento do primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. E as Crônicas de Gelo e Fogo, principalmente no início, você não tem nada de bem e de mal. Obviamente você tem os Stark ali que são os do bem, e no começo são os Lannister meio do mal, mas enfim. Não é essa definição tão clara, não tem essa dicotomia tão clara de bem contra o mal. Então se liga aí que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre Guerra dos Tronos, um pouquinho mais sobre de onde que o George Martin tirou essa inspiração para a Guerra dos Tronos. Um abraço a todos, se inscrevam no canal, não deixe de dar seu like no vídeo. Beijo!